há chance de estarem vivos por milagre. Né? Todos os elementos que colhemos até agora, né, apontam que, infelizmente, eles acabaram sendo vitimados. Vejam como a vida de duas pessoas pode virar uma tragédia. Imagine um casal que está se aposentando e quer morar na praia. De repente, eles desaparecem sem deixar vestígios. É isso que veremos hoje, no caso, o casal desaparecido de Biguaçu. Oi, pessoal, que bom tê-los aqui conosco novamente para tentar entender mais uma trama criminal. Uma trama que ainda se desenrola. É por isso que nós teremos hoje a participação especial do delegado Anselmo Cruz, o delegado que preside esse inquérito. Um delegado muito experiente, que hoje trabalha na divisão anti-sequestro da Polícia Civil Catarinense, que, diga-se de passagem, é a polícia brasileira com maior grau de resolução de sequestros, de tomada de refém. Então, o Rodrigo vai dar uma resumida no caso e depois vamos ver como que essa investigação foi avançando nas palavras do próprio policial, do próprio delegado que a conduziu. Esse caso ele aconteceu em Biguaçu, que é uma cidade aqui muito próxima de Florianópolis. O casal em questão é formado pelo Walter, um homem de 62 anos, e pela Araceli, que tem 46. Eles se conheceram aproximadamente 5 anos atrás. A Araceli ela é de Chapecó e ela veio para cá, para morar em Biguaçu, porque ela teve esse relacionamento com o Walter, então eles passaram a morar juntos ali. O casal, então, tinha uma vidraçaria no centro de Biguaçu, que já estava fechada há aproximadamente um mês, porque o plano do Walter era se aposentar e ir morar na praia, lá em Governador Celso Ramos, com a sua mulher, a Araceli. Só que para fechar todos os negócios deles, eles tinham alugado um imóvel para um bar. E no dia 11 de novembro de 2024 agora, eles então foram a este bar para fazer a rescisão contratual, que tinha acabado o prazo do contrato, e receber as chaves. E eles nunca mais foram vistos. No dia 14 de novembro, então, a família registra uma ocorrência, comunicando então esse desaparecimento, ninguém sabia onde é que ele estava. A polícia, então, entra em cena, e o delegado Anselmo agora vai nos contar, né, como é que está essa investigação, em que pé que está e como é que está andando essa investigação. Na verdade, o fato teria acontecido no dia 11 de novembro, né, onde um casal que é proprietário de um imóvel na cidade de Biguaçu teria ido encontrar os seus inquilinos para pegar as chaves de volta, enfim, uma situação de final de contrato de aluguel, digamos assim, e dali desapareceram. Porém, no final do dia 14, quase 4 dias depois, é que foi feito um registro de boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Biguaçu de desaparecimento do casal. Então, houve já esse intervalo de tempo, por assim dizer. Nesse meio tempo, a família estava procurando seus entes queridos e divulga o caso. Essa divulgação, posteriormente, quando se torna um caso criminal, ela chega a atrapalhar? Isso, em geral, atrapalha? Pessoas próximas, familiares, na tentativa de localizar, acabaram divulgando em redes sociais imagens do veículo das vítimas, de uma possível pessoa suspeita de ter cometido alguma coisa, ter feito alguma coisa. E essa foi uma situação que, com o começo da investigação, nós detectamos como extremamente prejudicial. Algo que, como eu falava, né, antes do jogo de cartas, já a pessoa lá do outro lado sabendo que era suspeita, que estava sendo procurada, que, né, de algum jeito poderia ser responsabilizada pelo crime, algo que veio a dificultar. De qualquer maneira, inicialmente uma situação de desaparecimento, houve providências iniciais, emergenciais, como a gente costuma falar no meio policial, de identificar desapareceram, não desapareceram. De pessoas desaparecidas, é enorme o volume de desaparecimentos voluntários, de situações em que pessoas que simplesmente perdem o contato, né? Como nós temos, por exemplo, um movimento turístico muito grande em Santa Catarina. A pessoa perde o celular, ou tem o celular furtado, não consegue manter contato com a família e pronto, né? Primeira coisa, sequestro. Foi sequestrado. Isso, toda semana quase, acaba surgindo uma notícia para nós aqui na delegacia de algo que tem acontecido, né, que poderia ser um sequestro. E
A partir dali, então, né, nas primeiras horas, nos primeiros dias, nós detectamos que não se tratava de uma situação de mero desaparecimento, né? Havia já a suspeita inicial de que pudessem ter sido vítimas de crimes, o casal, né? E então, instaurado o inquérito policial, se iniciou providências, né, com relação do âmbito legal. Quando vocês partiram para a investigação, mesmo sem saber ainda exatamente de que crime se tratava, vocês trataram isso como se fosse talvez uma extorsão mediante sequestro e tomaram aqueles procedimentos padrões nesse tipo de crime? Da mesma maneira de uma extorsão mediante sequestro, tanto lidando quanto à investigação, quanto à coleta, né, de evidências, o trabalho todo nosso clássico de polícia judiciária, digamos assim, quanto o de gerenciamento de crise, de entender aquela situação, de identificar se as vítimas estariam correndo risco de vida ainda. Mas vocês continuaram com a hipótese principal, que seria uma extorsão mediante sequestro? Estavam pedindo algo? Caso não houve a caracterização em momento algum do crime de extorsão mediante sequestro, né? Não houve pedido de pagamento de resgate, nada nesse sentido. Mas, de fato, as vítimas estavam desaparecidas e nada indicava, não teve nenhum apontamento que pudesse ser algo voluntário. Certo. Costuma haver muitos casos que a família ou todo mundo pensa ali que foi um sequestro e que logo depois se vê que é outro crime ou é um desaparecimento voluntário. Como tem chegado esses casos lá? Já tivemos situações que chegaram notícia como sequestro, identificamos que a pessoa estava desaparecida e, infelizmente, foi vítima de acidente de trânsito, uma estrada do interior, que acabou caindo de uma ponte e o carro dentro do rio. Né? Localizaram o carro dias depois, né, nesses moldes. Então, os cenários são muito amplos, né? Mas o que vimos é que não havia algo de desaparecimento especialmente voluntário e sim a possível prática de crimes ali, onde instauramos o inquérito policial e a Delegacia de Roubos e Sequestro, então, assumiu a investigação, né, nos dias seguintes. Ali. Quando vocês constatam que é criminoso aquele desaparecimento, acredito que a primeira hipótese foi ligar tal desaparecimento ao último local que as pessoas tinham ido e que depois desapareceram, que era lá no bar onde estava tendo aquele fim de locação, talvez uma discussão do aluguel ou da rescisão do contrato, indenização, coisas assim. Essa era uma hipótese, né, uma linha de investigação, né, quando a gente fala aí em um trabalho mais metodológico, falamos em hipóteses, né? Digamos assim, na gíria policial, é a boa e velha linha de investigação. Essa era, evidentemente, um caminho a ser percorrido. Paralelamente a isso, nós começamos a identificar uma série de situações. Houve valores das contas das vítimas que acabaram sendo utilizados, compras que acabaram sendo feitas com o próprio cartão das vítimas, inclusive resultou na prisão em flagrante de uma moça que estava no centro de Florianópolis fazendo compras, né, utilizando o cartão das vítimas. Então, a partir de vários elementos, vocês vão conectando os pontos, como isso funciona? A investigação, ela na realidade é um quebra-cabeças. Nós pegamos uma peça, nós pegamos outra peça, nós pegamos outra peça, que nós vemos que temos alguma relação, até que em determinado momento eu consigo perceber que se trata de um carro, por exemplo. Opa, é um carro preto. Então nós temos que buscar outras peças que liguem a este carro preto. Né? Daqui a pouco aparece uma casa, e aí nós vamos montando as peças nesse sentido. Então, tudo que envolve, né, reconstituição de fatos, no caso, pessoas sendo ouvidas, imagens, situações de quebras de sigilos, né, telefônicos, telemáticos, que são procedimentos, padrões de polícia, né, começaram a trazer algumas pecinhas e aí isso tudo começando a se montar. Né? Neste momento nós temos já 6 pessoas presas com relação ao fato que aconteceu, já entendemos a história, já entendemos o que aconteceu. É um fato complexo que acabou envolvendo pessoas, não todas ao mesmo tempo. Né? Tivemos algumas pessoas envolvidas diretamente com o casal, depois teve gente que saiu para fazer compras com cartão bancário, quer dizer, uma relação indireta, nem sabia do casal quem era. Tivemos Mas pessoas... sabiam que os cartões eram ilícitos, que eram de alguém. Exato, tanto que preso em flagrante, inclusive. Né?
naquele primeiro momento ali por receptação, e pessoas então se descobrindo relações entre elas, né? Pessoas ligadas até por questões familiares, inclusive, mas que as vítimas acabaram, digamos assim, passando pelas mãos de pessoas diferentes e que até o momento aí resultou nessas 6 prisões já. Está sendo um grande quebra-cabeças, então. Cabeças é um quebra-cabeças de mais ou menos 5.000 peças, Imagina. né? Aquele que precisa de muita gente para ajudar, muita coisa para ser analisado, para ser processado, mas que está sendo feito, né? Então é uma investigação ainda em andamento mas a partir deste casal, de fato, né? Os 2 estão presos, inclusive, também. Outras pessoas foram tendo participações diferentes. Então a gente ainda não consegue, a gente ainda não vai nominar, porque a situação está ainda em andamento, né, sobre qual a conduta efetivamente de cada um deles, mas isso, estamos tranquilos com relação ao final da investigação, ao final do inquérito policial, de haver um indiciamento e uma individualização das condutas todas de maneira bem clara. O inicial é que todos esses, por exemplo, que foram presos, eles agiam sabendo que poderia resultar numa morte, ou essa ainda é uma hipótese que vocês estão vendo, é a hipótese que mais chama atenção? Tem níveis de participação diferentes. Certo. Não só condutas diferentes, mas o nível de participação é diferente. Isso ainda estamos trabalhando, realmente é algo complexo, né? Até porque o trabalho policial ele não é simplesmente passar o rodo, né, e querer responsabilizar todo mundo de maneira indiscriminada, né? O nosso papel também faz parte do sistema de justiça e é exatamente responsabilizar na proporção, né, da conduta de cada um. E isso nós já conseguimos perceber ali que são atuações bastante distintas, né? Mas que falar qual artigo, se é um coautor, se é um autor, se é um partícipe, isso lá no final do inquérito é que a gente vai poder divulgar de um jeito ou de outro e aí, né, discriminar ali o que está acontecendo. Ainda o carro das vítimas foi levado para fora do Brasil, é isso, né? O veículo das vítimas foi levado ao Paraguai, né? Nós conseguimos identificar isso, não foi recuperado. Bom, a maior probabilidade é que esse casal tenha sido morto, mas morto, ao que parece, por outras entrevistas que o senhor já deu, entre o primeiro e o segundo dia, o dia ali do sequestro ou logo depois. É isso mais ou menos? Exatamente. Ainda no dia 11, entre o dia 11 e o dia 12, durante a madrugada ali, é o que conseguimos identificar já, que infelizmente acabaram sendo... Essas informações veio por depoimentos? Tem de tudo. Quebra-cabeças tem peças das mais diferentes, né? Mas nós conseguimos identificar que eles foram mantidos sequestrados ao longo do dia 11, né? Já à noite, na verdade, final da noite do dia 11 ainda, que foram retirados do local e aí sim levados para outro ponto. E 99%, né? Há chance de eles estarem vivos por milagre, né? Todos os elementos que colhemos até agora, né, apontam que infelizmente eles acabaram sendo vitimados de maneira fatal, né? Mas isso então na sequência do dia 11 para o dia 12 durante a madrugada. Dentre esses que participaram, só para reforçar, tinha alguns que já tinham respondido por homicídio. Temos alguns históricos criminais ali diferentes, mas especialmente envolvendo o tráfico de drogas, porte ilegal de armas, situações de roubo também. Um dos 2 que foi identificado como tendo levado o carro até o Paraguai tem um longo histórico criminal de crimes desse mesmo tipo, né? Roubo de veículos levando até o Paraguai. Então já tinha o know-how, inclusive, já tinha ali sua rede de contatos, possivelmente, para destinar o veículo. E a tese da motivação? Em princípio, uma delas, claro que com a investigação pode-se abrir outras, mas seria esse desacerto mesmo, um desacerto comercial, e aí houve Esse é um dado que já divulgamos, né? A situação, digamos assim, foi até de um jeito ou de outro pessoal, né? Por conta exatamente da questão de valores, a questão de desacerto quanto ao imóvel que estava alocado, né? Então, no entender dos autores, eles achavam que não só não deviam aluguel, como deveriam receber o dinheiro de volta,
E isso, de um jeito ou de outro, foi o que motivou eles aí à prática de alguns crimes diferentes, né, que ao final do inquérito policial a gente vai conseguir apontar. Bom, a ideia de que eles teriam chamado outras pessoas para essa empreitada criminosa, que foram as que talvez efetivamente mataram esse casal, eles eram o quê? Como a gente vê nos filmes, pistoleiros contratados, ou quem eram eles? Nada de contratado, pessoas todas das relações, ou próximas, ou até familiar, né? Então, os autores são conhecidos entre si, né? Tem relações, laços ali. Hoje nós vivemos numa nova fase de investigação, em que a polícia dispõe de muitos elementos tecnológicos. Esses avanços tecnológicos têm facilitado o trabalho policial? Mais fácil ou mais complexo, ao mesmo tempo, né? Há mudanças dos tempos, né? Então a gente precisa se adequar a essa mudança. Não é só a polícia que usa tecnologia, os criminosos usam tecnologia. Eu recordo, em 2017, nós tivemos o primeiro caso de extorsão mediante sequestro com o uso de aplicativo de conversas no WhatsApp. Até então, nenhum caso anterior, né? Os contatos eram feitos ou por mensagem, ou por ligação telefônica, ou até por carta, né, o bilhete escrito, alguma coisa assim. Mas esse foi o primeiro, né, numa situação de, na época, total novidade. Casualmente, foi um caso também, deu repercussão nacional, inclusive, onde o pedido de pagamento de resgate era em criptomoedas. Que nós nem sabíamos o que era, na verdade, né? Já era algo extremamente inovador. Então, veja, foi um momento de ruptura, digamos assim, do trabalho policial, porque tivemos duas tecnologias completamente diferentes que surgiram no mesmo caso, em determinado momento, e que não se tinha conhecimento. Quando a gente pensa em criptomoeda, antes era uma sacola de dinheiro, uma mala de dinheiro sendo entregue, onde ela ia para algum lugar. Hoje, uma criptomoeda pode dar algumas voltas ao mundo e vir parar aqui do lado de novo, sem que se saiba, sem que se perceba. Então, a tecnologia, né, é uma mudança na sociedade, é uma mudança que muitas vezes acaba vindo para o mal. A gente vê hoje, né, período pandemia para cá, a questão de crimes virtuais teve uma verdadeira explosão, especialmente envolvendo fraudes e estelionatos, né, e que, né, concorrendo, digamos assim, o trabalho policial também precisa ser mais tecnológico. Mas, respondendo, é uma conjunção, né? A gente tem know-how, tem experiência, tem técnicas, tem hoje já muita pesquisa científica no trabalho policial, não só desenvolvida, já concretizada, né? Junto com aquela boa e velha perspicácia que muitas vezes é necessária, né? Mas hoje o que a gente pode dizer ainda mais também é a questão da atuação de maneira legal por parte das polícias, né? A investigação hoje sendo muito mais cobrada quanto aos seus aspectos de legalidade, né, e de atuação policial, e isso positivamente forçando a se atuar, né, de uma maneira mais científica, mais metodológica, mais correta e juntamente mais eficaz também. Bom, depois dessa verdadeira aula de investigação criminal, nós só temos a agradecer, eu e o Rodrigo, a sua participação aqui no canal baseado em fatos criminais. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. A Polícia Civil de Santa Catarina sempre à disposição da sociedade, e a nossa equipe toda da Delegacia de Roubos e Antissequestro aqui sempre pronta, né, para o que tiver que acontece, infelizmente, o que tiver de cenário mais complicado aí para lidar. Obrigado. Muito obrigado. Então havia ali um problema de terminar o contrato. Então, num dia, eles combinam esse dia de entregar a chave, né? O locatário entrega a chave para eles, e a partir daí eles não são mais vistos. Supondo que eles tenham sido mortos por esse casal ou amando desse casal, isso seria, em tese, um homicídio. Por quê? Porque eles aí teriam matado essas pessoas por essa desavença contratual, que poderia ser, pela nossa lei, um homicídio certamente qualificado, ou seja, um homicídio simples, como você sabe, a pena vai de 6 a 20, e um homicídio qualificado, quando ele é considerado pela lei mais grave, a pena começa em 12 e vai até 30.
Por que eu digo que ele seria já de cara, se fosse isso, qualificado? Porque quando nós temos um motivo que é financeiro, nós em geral dizemos que é um motivo mercenário, que pode ser um motivo torpe. Mas também surgiria a possibilidade do motivo fútil, porque afinal de contas, eu não quero encerrar uma relação de locação, né? Posso procurar a justiça, posso fazer qualquer coisa se acho que tenho direito, e mato as pessoas por esse motivo. Isso é o que a gente chama de um homicídio fútil, né? Por motivo fútil. Então, em princípio, a tese que se aproxima seria de um homicídio qualificado. Ou fútil ou torpe, né? Coisas Ou diferentes. fútil ou torpe, que na prática não faria diferença. Era mais uma questão de enquadramento, né? De como que a gente encara esse motivo. Esse é um motivo repugnante ou esse é um motivo fútil, desprezível e por isso leva até isso. Nós ainda não vimos direitinho como tudo como é que isso vai se desenrolar, mas uma segunda tese que surge é a tese se isso não teria sido um latrocínio. O latrocínio é um crime que tem pena de 20 a 30 anos. A pena mínima é maior do que a do homicídio, que é de 12. Então, ser latrocínio para o criminoso é pior do que ser homicídio. Como é que seria para esse caso ser latrocínio? Bom, há uma informação do inquérito que o carro das vítimas foi subtraído e que o cartão de crédito deles foi sendo utilizado mesmo depois de eles terem desaparecido. Bom, para ser latrocínio tem que acontecer o quê? Os criminosos têm que ter por objetivo o patrimônio do casal e eles mataram o casal para adquirir esse patrimônio. Se isso acontece, eu teria o latrocínio. E além da pena maior, tem uma outra diferença. Esse caso não iria mais para o júri. Iria para o juiz singular, o juiz normal, julgaria esse caso e não mais o tribunal do júri. Tá? Então, para ser latrocínio, tem que haver um objetivo patrimonial por parte dos criminosos. Então nós já temos, se eles foram mortos por vingança, isso seria um homicídio. Se eles foram mortos como um meio para pegar o patrimônio deles, nós teríamos o latrocínio. E nós ainda teríamos, porque até chegou numa delegacia anti-sequestro, porque também quando pessoas desaparecem e não se sabe se elas foram mortas ou não, a família diz que eles devem ter sido sequestrados, a ideia que vem é que pode estar sendo mantido em cativeiro para se pedir algum tipo de resgate. Mas, quando a gente fala em extorsão mediante sequestro, que é um crime mais grave ainda do que o latrocínio e do que o homicídio, se eu pegar pela pena, porque a pena do latrocínio, do extorsão mediante sequestro, quando as pessoas morrem, começa de 25. 24. É um crime... Era o crime mais grave do Código Penal antes do novo feminicídio. Antes do novo feminicídio, que pode chegar a 40, de 20 a 40. Então, poderia ser extorsão mediante sequestro, ou seja, não é o crime de sequestro simplesmente, porque no sequestro é eu pegar e manter uma pessoa, por exemplo, em cativeiro, sequestro, cárcere privado. Na extorsão mediante sequestro, eu mantenho ela lá e digo, olha, eu só solto se me pagarem tal vantagem, etc. Não houve nenhum pedido de vantagem. Não houve nenhum tipo de negociação. E isso torna bastante difícil você ter uma situação dessa. Ou seja, então, se, mesmo que no início eles tivessem uma intenção, vamos sequestrá-los para pedir para a família patrimônio, isso não se concretizou. Então, as duas teses primeiras, que parece que de fato se enquadram, ou eles vão responder por homicídio qualificado ou por latrocínio. Além disso, né, Rodrigo, tem o caso ainda dos cartões que é feito em outro momento, né? Além de levar o carro na hora, também se passa os cartões. Sim, uma das pessoas, são 6 que estão presos, né? Uma das pessoas que foram presas é uma mulher, e ela foi presa em flagrante no centro de Florianópolis, gastando o cartão das vítimas. E aí nós temos algumas coisas para falar sobre isso interessantes. Primeiro,
Em relação aos comerciantes em que ela passa aquele cartão lá e ela passa aquelas coisas, eu posso falar do crime de estelionato, que é um crime patrimonial. Afinal de contas, o cartão não é dela, afinal de contas, pode ser que aquilo não seja nunca pago, e, portanto, haveria ali, em tese, um crime de estelionato. Uhum. E também uma outra situação que eu queria trazer, que é uma situação também interessante, é a questão, será que essa mulher, ela passava o cartão apenas naquele limite que, eu preciso botar, que não há necessidade de botar a senha? Ou seja, que passa o cartão e fica por isso mesmo? Ou será que ela tinha a senha das vítimas? E se ela tinha a senha das vítimas, como é que ela conseguiu essa senha? Por quê? Se eu obrigo uma pessoa a me fornecer a senha do cartão dela para poder usar essa senha para sacar dinheiro, eu tenho mais um crime, que é o crime de extorsão. Então seria mais um crime aí que nós temos. Suponhamos, então, que a moça foi lá, passou o cartão, mas que depois ela alegue, ok, eu recebi esse cartão, mas eu não sabia que era de pessoas mortas. Eu pensei que o ladrãozinho ali que me entregou, ele tinha assaltado uma pessoa e é isso que aconteceu. Veja, se ela não sabia mesmo que aquela ação faria parte de um plano homicida, ela só ia responder pelo crime de patrimonial, pelo crime de estelionato, seja lá o que ela fizer ali. Agora, inclusive, mesmo que ela soubesse, mas quando falam para ela, diz assim, ó, nós matamos um sujeito, pega esse cartão e pode sacar dinheiro. Ela participa do homicídio? Também não, porque ninguém pode participar de algo que já acabou. Se ela só entra no esquema depois de uma pessoa estar morta, você não pode responder por aquele crime. É o caso até que se discute lá da Matsunaga e outro. Por exemplo, se ela matou o marido, aí chama uma amiga, se o marido já está morto, para ajudar a picar o corpo. Se, quando ela começa a participar, aquele corpo já está morto, ela não pode responder por homicídio, porque não dá para participar de um homicídio de um cadáver que já morreu. Então ela responderia só por outro crime. Mas parece que é mais provável que ali houve uma divisão de tarefas em que todos sabiam que história era essa. É porque o delegado falou, né, que eles eram meio parentes, meio conhecidos entre si. Que todos tinham ligação, né? Porque, inclusive, os supostos matadores, ela era lá de Chapecó, né? Do oeste de Santa Catarina. E esses matadores, que teriam, então, matado o casal, eles eram ligados àquela região também. Então, veja, aí vai, como o delegado colocou ali, como um quebra-cabeça, como um castelo de cartas, né? Bom, dizer, olha, aparece alguma informação lá de Chapecó, não pode ser coincidência. Sim, e o carro estava indo vir por lá para o Paraguai, quer dizer, realmente esquisito, né? Então tinha a ligação, mas o que é até estranho, porque essa ligação com Chapecó passa também pela vítima, né? E parece que os outros também tinham ligação com a região, então nós temos toda essa questão. Quando o carro é levado, assim, só para um esclarecimento, quando tem um roubo de carro ou um furto de carro, se ele é levado para outro país, tem alguma diferença, Rodrigo? Tem, no caso de roubo, a pena é aumentada se o carro é destinado para outro país, como exatamente esse caso. O carro foi para o Paraguai e nem foi recuperado, né? Então a pena é aumentada nesse caso. Isso. Vejam, com todas as tecnologias que nós temos hoje, ainda é muito difícil alguns casos, porque, vejam, a família só denuncia o caso alguns dias depois, né? Porque, claro, você tem um parente, os dois adultos, mas você não sabe, foram passear, como disse até o delegado, perderam o celular. Ninguém vai, no outro dia que não consegue falar com um parente adulto, já vai na delegacia. Então, quando vão falar na delegacia, já se perdeu, claro, um tempo de investigação precioso. E é claro, via de regra, nós sabemos, essas investigações, elas começam sempre a quem que interessaria esse desaparecimento, essa morte, vasculhando as próprias contas do casal para ver se tinha dívida, não tinha dívida. Localização dos celulares deles. De transferência, que essa foi uma das coisas que a
polícia investigou, transferência de patrimônio. Ora, se tinha dinheiro saindo da conta dos desaparecidos para outra conta, bom, ou eles não estavam mortos, né? Ou alguém estava fazendo isso no nome deles. Então, hoje nós temos um mundo bastante rastreável. O problema, como o doutor Anselmo coloca, é que o avanço tecnológico é para os dois lados. Hoje, você vê a facilidade com que se entra num celular, se passa uma pessoa por outra, uma pessoa de boa vontade, né, que não nota, vai lá e deposita dinheiro para um parente, acreditando que é um parente, e quando se vai tentar recuperar esse dinheiro, já foi para uma conta, já saiu para uma conta, a conta já foi fechada. Então, esse saber tecnológico também avança para o mundo do crime. Há até o que os autores da teoria dos jogos chamam da chamada corrida armamentista. Né? Um lado, a polícia se prepara para pegar esse tipo de crime. O crime, para sobreviver, se prepara para neutralizar as atividades da polícia. E aí vai indo, né? Que no final nós temos sistemas altamente tecnológicos, mas infelizmente é dos dois lados. Agora, Rodrigo, antes de avançar um pouco, nós falamos na extorsão mediante sequestro, uma coisa que não foi o caso, mas que comove muito. Talvez esse seja de fato crime, por isso que tem a pena maior depois do feminicídio, mas porque é um dos crimes mais agoniantes que pode ter. Porque quando um parente da gente até é morto, etc., é tudo que pode ser terrível, mas aquilo, de certa forma, acabou no sentido que eu posso começar a fazer o luto, não vem mais. Eu não estou pensando meu parente está sofrendo, ele pode estar sendo torturado. Será que ele vai ser morto, não vai ser morto? Será que ele vai aparecer ou não? Será que ele vai sumir? É um desespero que faz com que aquilo que o delegado apresenta, que nós perguntamos para ele, que é a dificuldade das próprias famílias em se conformarem, por mais técnica que seja a polícia, de não tentar fazer algo ela mesma, que às vezes pode até atrapalhar o serviço da polícia, porque você fica tentado, dizer, olha, eu vou pagar e vou acabar com isso. Como disseram, aí você paga, eles veem que você pagou fácil, eles querem mais. E a polícia sabe também que o pagamento não significa que o seu parente vai voltar. Então, esse é um crime que, de fato, como fala o delegado, você vai ter que lidar com dois conjuntos. De um lado, você está lá pela pessoa desaparecida, de outro lado, você vai ter que ter toda uma mediação com a família, etc., que não quer ficar sem nada. No homicídio, elas podem até dizer, agora é a polícia que vai investigar, porque agora é para punir alguém, não para evitar nada. Uma coisa, Rodrigo, até agora não se encontrou os corpos. Verdade. E aí eu vou te perguntar, Rodrigo, homicídio sem corpo. Quando a gente vê filme dos americanos, homicídio sem corpo não é homicídio, porque uma das primeiras coisas que se vai até num júri, etc., que tem que provar é a materialidade. Ou seja, fulano morreu, aí fica aquela história. Bom, mas não tem o corpo. Dá para dizer 100% de certeza que ele morreu? Fica aquela questão. Então, dá para julgar por um homicídio se a polícia não encontrar os corpos? Perfeitamente. É uma falsa ilusão, né, que sem corpo não há crime. Isso é coisa de filme, né, gente? Senão seria muito fácil. O criminoso, um matador de verdade, podia fazer o seguinte, comprava um tanque de ácido, matava pessoas, dissolvia no ácido e jogava fora. Não faz o menor sentido. Então, assim, é possível homicídio sem corpo? Claro que sim. Basta que eu demonstre por outros meios que a pessoa efetivamente morreu. Alguns meios que se pode usar, por exemplo, é até a quantidade de sangue, às vezes, que se acha no local, né? Porque tem uma quantidade de sangue, alguns falam de 40%, outros um pouco mais, isso é da medicina legal,
mas se você conseguir ver que mais de 40% do sangue da pessoa está ali, eles vão dizer, não tem como a pessoa sobreviver. Ou pela circunstância do fato. Aí nós temos o famoso caso do goleiro Bruno, em que houve uma condenação sem que o corpo existisse. Aquele que matou a Elísia Samúdio. Isso, a ex-namorada dele, a mãe do filho dele, na verdade. Né? Sim, que até tinha dito que ele teria dado para os cachorros. Isso. De qualquer forma, houve aí um julgamento de uma mulher, que alguns até diziam, nós vimos ela lá, que as pessoas também, quando bota muita pessoa para procurar, às vezes a gente mesmo diz, eu te vi lá no centro. Mas não podia ser eu porque eu não estava lá. Não é isso? Sim. E as pessoas também. Aí dizem, eu vi a fulana lá, eu vi o fulano cá. E dá sempre uma... É claro, quando se diz dá para julgar sem corpo, dá. Mas tem que ter alguns tipos de... elementos, claro. Que mostrem com bastante clareza que, de fato, a pessoa morreu. Né? E isso demora um pouco mais. No caso da Elísia Samúdio, então, se concluiu que ela tinha morrido. Se eu não me engano, eles utilizaram ali duas coisas, né? Eles utilizaram, tinha sangue dela no carro do Bruno, no vidro do carro, tinha sangue dela num colchão encontrado no sítio do Bruno, e um fato importante é que ela foi vista por pessoas sendo colocada no carro dele com a criança no colo, foi vista chegando no sítio, e depois nunca mais foi vista. E um primo do Bruno, se eu não me engano, acabou depondo, dizendo que eles teriam matado ela. Então essa soma de coisas levou a se entender que ela teria sido morta mesmo sem o corpo. Isso. Quando se fala que deve-se absolver ou deve-se considerar não crime quando tem uma dúvida razoável, né? A gente tem que focar na palavra razoável. Então, a defesa pode trazer uma versão. Não, ela sangrou aqui, coisa etc., foi vista dentro do carro, outro sujeito, coisa, mas ainda tem essa hipótese. E trazer uma hipótese razoável que explique aquilo tudo. Não pode ser simplesmente dizer, prova até o final que foi isso. Senão, como falou, era se livrar do corpo e não se poderia ser julgado. Agora, é claro, nesse momento, não é tão simples assim. O próprio delegado, embora tudo indique que eles estejam mortos, não dá para, enquanto as investigações ainda continuam, cravar com 100% de certeza, embora todas aquelas informações que se tem, tudo leva a crer que, infelizmente, foi isso que aconteceu. Mas, né, resta a esperança, e muitos dizem que cabe à polícia, né, como deve ser aqui o caso, sempre contar com a possibilidade de que a pessoa está viva, para que haja aquela urgência. Né? Vejam que é o mesmo sistema quando é de catástrofe, para se achar pessoas. Muitas vezes você vê lá os peritos, os bombeiros, etc., dizendo, olha, a partir de tantas horas, a probabilidade é mínima que ainda tem alguém vivo, mas às vezes a gente vê lá na tragédia de Brumadinho, quando já tinha parado de procurar, ainda acharam pessoas vivas na lama. Né? Então, os seres humanos são muito resilientes, né? Resilientes em alguns casos. Mas aí tudo indica que nós temos um homicídio e... Rodrigo, hoje me dá a impressão que a banalização da vida humana, a facilidade com que tem se matado, porque a gente tinha uma ideia, Rodrigo, eu sempre tive, de que a sociedade estava evoluindo, de que, vejo, de que na década passada ia ter mais homicídios do que nessa, e etc. E hoje o grande problema não é o homicídio do criminoso, que já tem várias passagens. Esse é uma infelicidade, mas tem gente que se dedica só a isso. Mas é o número de pessoas não envolvidas com o crime e que por discussões... Ou por crimes passionais, ou por questões de feminicídio. Por questões assim, que são questões da vida, como essa. Me desacertei num contrato.
Olha, é difícil a pessoa que fica adulta e nunca se desacertou no contrato. Se fosse para matar pessoas porque você não... Bom, metade da humanidade já tinha saído. Brigas entre casais, ciúme, traição, é muito triste, quem? Mas, desde que o mundo é mundo, meu amigo e minha amiga, isso também, infelizmente, acontece. Né? Brigas no trânsito, etc. São coisas que fazem parte dos problemas da existência. Só que hoje as pessoas muitas vezes querem resolver isso de uma forma. E o que resulta? Vejam só, se eles tivessem entregue essa naba desse bar para esse casal, tá? Vamos supor até que eles tivessem razão. Para efeitos aqui, vamos dizer que eles estavam querendo interromper um contrato sem ter razão. Ok? Qual seria o caminho? Buscar na justiça. Agora, o que eles conseguiram? Eles conseguiram, olha, de 15 anos de cadeia para cima. No mínimo, né? Perder, em geral, todo o patrimônio que tem, né? Ou seja, Jogaram fora a vida praticamente, né? uma desgraceira só. E tudo isso porque queriam bar. Agora não tem o bar, agora não tem mais nada. E uma coisa que chama atenção, que sempre chama um pouco mais atenção, é quando um casal que faz um crime, quando são duas pessoas. Vejam, de novo, se eu tenho o Zé Bandidinho e a Zé Bandidinha, ok, é fácil de compreender, os sujeitos são disso. Agora, quando você tem assim, dois sujeitos sem históricos criminal, como é que acontece nessa conversa para as pessoas partir do nada, sim, na história criminal, e aí, no caso, a contratar, a chama-agente para dizer, vamos eliminar essas duas pessoas. E talvez, como é muito comum, disseram aí, você se paga ficando com o carro dele, com as coisas dela. O cartão. Exato, e as pessoas vêm para vir buscar e você entregar dois seres humanos para serem mortos. Então, essa banalização que a gente tem visto, e não tem sido só no Brasil. Olha a facilidade com que hoje um sujeito pega uma arma e entra numa escola. Olha a facilidade, porque tem muito bullying, meu amigo. No nosso tempo tinha muito bullying, mas a gente não ouvia falar disso, né, Rodrigo? Não tinha Vocês isso. não ouviam falar disso de uma pessoa, porque os outros... Olha, desde que a escola é escola, infelizmente, tem gente que joga lixo na cabeça dos outros, rouba o lanche, dá tapa, ofender a pessoa porque usava óculos, ofender a pessoa porque era isso, era aquilo. Mas havia essa diferença que as pessoas não pensavam, eu vou lá, vou matar uma porção de gente para assim mostrar, né, a minha dor, etc. E hoje nós estamos nessa situação. Então, nesse caso, nós temos o quê? Nós temos um caso que era para ser altamente banal, uma briga contratual, alguém estava certo, alguém estava errado, cabia à justiça dizer. E nós temos agora Pessoas mortas, pessoas presas. pessoas mortas e pessoas presas. É um perde-perde sem tamanho. O crime, quando se fala, o crime compensa. Se você tirar o aspecto moral, excepcionalmente compensa para alguns. Outros tipos de crime, né? Às vezes corrupção, às vezes isso, infelizmente, para algumas pessoas compensa. Pelo menos por um determinado período de tempo. Agora, como regra, olha, nós trabalhamos na área criminal, né, Rodrigo, há muito tempo. Atendemos clientes de tudo quanto é tipo, né? Sobretudo, às vezes, desses crimes aí, menos de sangue, às vezes também esses outros, mas tudo tem indicado para a gente que não compensa coisíssima nenhuma, né? Olha, Rodrigo, eu tenho visto e eu sempre falo assim, ó, esses gurizinhos que entram no tráfico dá até pena, porque eles entram sempre com a história de que vão enriquecer, aí vem a pobre da mãe atrás da gente, a mãe às vezes faz empréstimo para pagar o advogado, aí a gente faz tudo o que pode,
Consegue tirar o menino. 6 meses depois vem essa mãe com essa mesma tristeza. É uma tristeza tão grande que quando chega lá, quinta, sexta vez, ela diz, doutor, não quero mais que tire ele. Porque eu tenho medo que se ele ficar aqui fora, ele ainda seja morto, etc. Então, e toda a vida, as 6 vezes ele pensou que ia ficar rico, tá? E as 6 vezes a mãe dele que pagou o advogado dele. Então, o crime tem uma atração de ilusão. Né? Quando diz o tráfico dá dinheiro, eu sempre digo, Rodrigo, o tráfico dá dinheiro é igual o futebol dá dinheiro. Tem os Neymar do futebol e tem os Neymar do tráfico. Tem gente que fica milionário. A maior parte morre com 30 e poucos anos, leva uma pobre, a família desgraçada, pagando sua defesa, passando humilhação, o filho tendo que visitar o pai na cadeia, tendo que visitar a mãe na cadeia, e, no final, pobres. Então, esse é mais um caso que mostra essa dinâmica do que está hoje, a banalização da violência. Vamos, então, torcer para que essas pessoas estejam vivas contra toda a probabilidade, mas, Deus tem poder, né? E as pessoas, às vezes, têm resiliência. Agradecer mais uma vez, né, Doutor Anselmo, pela sua grata entrevista, né, pela sua disponibilidade, tempo. Né, e do trabalho. Né? Esse não era um caso de sequestro, mas a gente conseguiu ver o empenho pessoal, porque isso não é um tipo de trabalho que se faz só com empenho profissional, quando se diz. Isso aí a pessoa é aquele tipo de coisa que a pessoa leva para casa. Que a pessoa está lá e diz, eu tenho que resolver isso. É um tipo de trabalho que dá muito custo para a cabeça do indivíduo, mas se não for assim, né, porque quem está sequestrado não pode depender só do expediente. Verdade. Então, tem que ir para essa área gente vocacionada, a doutora Anselmo é vários outros são também, né, muitos a gente até não conhece, porque é muito próprio o anonimato da própria atividade deles, mas que nós só temos a agradecer. Porque quando a polícia comete crimes, nós falamos aqui no canal e, como nós sempre dissemos, seja advogado, juiz, promotor, policial, todos nós temos que andar dentro da lei. Agora, grande parte da polícia, né, como nesse caso aqui, representa aí um dique contra a criminalidade. É isso, Rodrigo? É isso. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Até semana que vem.